Coloca para mim a imagem aqui, que repercutiu bastante no programa, que nós estamos acompanhando a história do motorista que dirigia esse carro importado em alta velocidade, que bateu na linha verde, atingiu outros 4 e o motor do carro acaba saltitando aqui, olha, e pega fogo. Eu trouxe essa história para você ontem. Ah, mas qual é a novidade? A novidade é que o motorista foi na delegacia, se apresentou, ele negou que estivesse participando de uma corrida, de um racha. Ele disse que não fugiu depois do acidente. Disse que ele foi apenas para casa. Vamos lá, tem reportagem dessa história. A batida que terminou com 5 veículos destruídos na linha verde foi um acidente, segundo o motorista que dirigia o Audi. Na delegacia, o homem afirmou que teve um problema mecânico e não conseguiu frear. Segundo os advogados do motorista, ele voltava para casa quando perdeu o controle da direção. Inicialmente, houve um problema de estabilidade, um problema eletrônico do veículo somado com a condição da via, que estava molhada, estava úmida no momento do acidente. Uma câmera de segurança flagrou o acidente. O Audi, em alta velocidade, bate nos veículos estacionados, capota e termina com as rodas viradas para o alto. O que você vê em chamas no canteiro da rodovia é o motor do Audi. A batida foi tão forte que ele se desprendeu do veículo e foi jogado a uma distância de 100 metros. Depois de alguns minutos, algumas pessoas se aproximam e ajudam o motorista a sair de dentro do carro. Em poucos segundos, o local fica tomado por mais e mais pessoas. É nesse momento, segundo testemunhas, que o motorista sai do local acompanhado de uma pessoa que estava com ele no carro. A defesa nega que ele tenha fugido. Ele não fugiu do local do acidente. Ele machucou a cabeça, ele estava com dor e como morava próximo do local, ele foi até a casa dele. Ele foi a pé? Foi a pé. Ele estava sozinho? Estava ele e mais uma outra pessoa, uma amiga. Importante destacar mais uma vez que não houve vítimas, ninguém se machucou, somente o condutor. Ele não colocou em risco as pessoas que estavam ali em volta? Todo acidente coloca a coletividade em risco, mas não foi o intuito dele. Qual que era o contexto, doutor? Ele estava vindo da onde? Estava indo para casa? Ele foi deixar um amigo na residência e estava voltando para casa. Ele tinha bebido, doutor? Não, ele não faz nenhum tipo usa bebida alcoólica, nenhum tipo de substância que possa ter contribuído com o acidente. Medicamento, nada. Conforme o depoimento, o motorista teve um ferimento leve na cabeça e andou cerca de 6 quilômetros a pé até a casa no bairro Santa Cândida. O motorista responde por abandonar o local do acidente e, se for comprovada a alta velocidade, também poderá ser enquadrado nessa infração de trânsito. A possibilidade de que um racha tivesse acontecendo na linha verde não é descartada. Segundo ele estava trafegando em uma velocidade acima da via, acredita que aproximadamente a 100 km por hora, mas afirmou que não estava praticando corrida automobilística não autorizada. Inicialmente, o procedimento foi instaurado por afastar-se do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, e a Polícia Civil vai apurar durante a investigação um eventual crime de racha. Não houve racha e aquelas pessoas elas pararam para prestar socorro. É importante também mencionar que hoje ele foi ouvido na qualidade de declarante e não de interrogado. Então, a princípio, não houve crime nenhum, foi um acidente de trânsito mesmo. O nome do motorista não foi divulgado. O que se sabe apenas é que trata-se de um empresário com 25 anos, dono de uma revenda de veículos. Ninguém ficou ferido no acidente, apenas danos materiais para os proprietários dos veículos atingidos. A defesa do motorista afirmou que entrou em contato com todos e que já ressarciu os prejuízos para 3 envolvidos. Apesar da iniciativa voluntária do motorista, na delegacia a investigação continua. A Polícia Civil ainda vai realizar a oitiva de algumas pessoas, inclusive pessoas que foram citadas no próprio depoimento do investigado. Estamos também na busca de outras imagens, sistema de monitoramento, para que a gente possa chegar a uma conclusão efetiva em relação à dinâmica do sinistro de trânsito. Agora, alegar falha mecânica, isso precisa ser comprovado. Uma análise, um processo mais criterioso, mais minucioso é que vai trazer essa resposta para a autoridade policial se vai convencer ou não. Porque a gente não vê golzinho, paliozinho, fusquinha, a gente não vê Sandero, Onix, a 200 por hora, não sei se era essa velocidade, né? Mas a gente, lógico, eu estou usando uma hipérbole aqui.
Mas aí a gente está vendo o cara sentando o dedo no... Olha isso. Vamos ver de novo, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, decola, o carro capota. O motor se desprende, sai pegando fogo. A gente não vê carro popular fazer isso. A gente está vendo carrão de luxo. Carros caros, com muita potência. E até a gente trouxe uma reportagem no programa de ontem, traçando um panorama a respeito disso, né? Eu fico muito preocupado, honestamente, com o que está acontecendo agora. Todo mundo anda alegando falha mecânica. O cara da BMW lá da Avenida das Torres disse que não conseguiu frear, que foi problema mecânico. O outro aqui, recentemente no Cabral, que o pai assumiu a bronca também, teve um problema mecânico. Tudo agora é problema mecânico. Ué, se você andar 40, 50 por hora e tiver um problema mecânico, você puxa o freio de mão. O máximo que vai acontecer é cantar o pneu do carro. Honestamente, a mim não convence, mas não tem que convencer a mim, tem que convencer a autoridade policial. E se tivesse gente ali? Se tivesse pessoas, mães, pais, crianças, podia ter matado um monte de gente. E aí, o que iria acontecer? Então esse negócio, essa fala de que foi um problema mecânico, realmente precisa ser apurado. A justiça, aliás, o delegado, através de uma perícia, ele vai ter essa resposta, se foi mesmo ou não. E no caso, talvez, e até a engenharia da montadora, para poder fazer uma análise. E aí eles vão dizer, não, isso aqui não foi falha mecânica. Porque existe uma leitura de computador que eles conectam no sistema do carro e conseguem identificar tudo o que aconteceu. Se foi falha de freio, se foi excesso de velocidade. Mas aí é um trabalho muito complexo que demora muito tempo. Enquanto isso, como disse o advogado do motorista, ele falou que só foi embora para casa, bateu, não estava bem, se machucou a cabeça e foi embora, né? A gente até compreende em algumas situações o sujeito deixar o local, não estava se sentindo bem. Ele foi lá na delegacia voluntariamente e deu essa versão que você acabou de ouvir.